Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Meus irmãos, um bom domingo. Neste 19º domingo do tempo comum, depois do relato da multiplicação dos pães que escutamos no domingo passado, o Evangelho nos apresenta Jesus realizando a travessia do lago em direção a Genezaré. Esse episódio da vida de Jesus e dos apóstolos representa, de certo modo, uma alegoria da nossa própria existência. Todos nós estamos constantemente atravessando para outra margem. A vida é uma sucessão de travessias. Nós somos chamados a atravessar o oceano da história, mas também não estamos sozinhos. O Senhor nos concede meios para realizar essa travessia. Oferece-nos a barca, que é a sua igreja, oferece-nos irmãos, companheiros, que são os fiéis que caminham conosco, e ao mesmo tempo sabemos que essa travessia comporta dificuldades. E, de um certo modo, o Senhor aparece distante e vemos que o Senhor, depois que ascendeu ao céu, que se colocou à direita do Pai, já não vemos mais a sua presença física entre nós. Por isso, me parece que ilustra muito bem a nossa vida. Contudo, o Evangelho de hoje, quanto à primeira leitura, nos mostra que Deus continua conduzindo a nossa história. Na primeira leitura, o profeta Elias encontra-se no Monte Horebe vivendo aquele momento de profunda crise. No Evangelho, os discípulos atravessam uma noite de tempestade. Em ambos os casos, vemos que Deus conduz os momentos de crise, que toda crise pode tornar-se uma passagem para uma nova etapa de vida e de uma vocação. Indo ao Evangelho, nós vemos que Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca e atravessarem o lago. O verbo grego utilizado aqui é anankatso, que significa obrigar, constranger. Os discípulos gostariam de permanecer com Jesus, mas ele, de modo enérgico, os envia para a travessia. Isso nos faz compreender que nem todas as mudanças da nossa vida nascem de uma escolha espontânea. Às vezes é o próprio Senhor que nos impulsiona a dar determinados passos. E esses momentos nos preparam para uma nova realidade. Basta recordar a Escritura, Moisés, para inaugurar uma nova etapa da história do povo de Deus, precisa atravessar o Mar Vermelho. Jacó, no capítulo 32 do livro do Gênesis, precisa atravessar o rio Jaboque antes de receber o seu novo nome, Israel. E isso também acontece conosco. A vida é feita dessas travessias que nos obrigam a crescer. É preciso sair da infância, é preciso assumir uma vocação, casar, se consagrar, é preciso enfrentar novas responsabilidades. E nem sempre isso acontece de um modo espontâneo. Toda a travessia exige abandonar antigas seguranças, adquirir novos hábitos, a entrar em ambientes desconhecidos, a amadurecer, isso faz parte da vida. O Evangelho também nos apresenta o cenário dessa travessia. É noite, o mar está agitado, sopram ventos contrários, as ondas golpeiam a embarcação. Na Sagrada Escritura, o mar é símbolo desse caos, e esse caos manifesta-se tanto pelos ventos quanto pelas ondas. O Papa Bento XVI faz uma distinção muito interessante entre essas duas imagens. As ondas, por serem algo material, representam tudo aquilo que ataca concretamente a fé, as perseguições contra a Igreja, as leis contrárias aos valores cristãos, experiências de morte, de sofrimento que os cristãos enfrentam neste mundo. Já o vento, por ser invisível e impalpável, simboliza as realidades mais sutis, ideologias, pensamentos, culturas contrárias ao Evangelho, a mundanidade que lentamente penetra na vida cristã e até mesmo os escândalos que surgem no interior da própria igreja. Assim, a nossa vida de fé é constantemente marcada por essas duas realidades: as ondas que batem de fora e os ventos que tentam nos desorientar por dentro. São João Crisóstomo faz uma observação belíssima sobre esse momento de provação. Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, eles não conseguem reconhecê-lo, porque tudo está envolvido pela escuridão. E esse bispo observa que, nos momentos de crise,
os nossos olhos muitas vezes já não conseguem perceber a presença do Senhor. Entretanto, Jesus se faz reconhecer pela sua voz quando diz: "Sou eu". Isso nos faz recordar São Paulo, que afirma que nós não caminhamos pela visão, mas pela fé. E a fé nasce da palavra. Nesse mundo, muitas vezes não veremos claramente o Senhor, mas teremos sempre a sua voz, que continua a nos orientar em meio à escuridão e ao caos. Essa expressão bíblica, sou eu, possui ainda um significado muito profundo. Em um primeiro sentido, permite identificar Jesus como aquele amigo conhecido dos discípulos, aquele que caminhou com eles, que os ensinou e permaneceu ao lado deles. Eles reconhecem a voz, porque lhes era familiar, mas essa expressão também nos remete a um significado no livro do Êxodo. Na sarça ardente, Deus revela a Moisés o seu nome. Assim, quando Jesus diz, sou eu, ele não quer apenas ser reconhecido como amigo e mestre, mas também como o próprio Deus, o Senhor da criação, aquele que criou o mundo e pode recriá-lo. Esses dois aspectos jamais podem ser separados. Cristo é o nosso amigo, mas continua sendo Deus onipotente, transcendente, soberano. A amizade com Cristo nunca diminui a reverência diante da sua divindade. Em seguida aparece Pedro como símbolo do cristão, do discipulado. É interessante perceber que justamente aquele que representa o discipulado acaba vacilando. Santo Tomás de Aquino explica por que Cristo permitiu essa queda de Pedro. Primeiro, para ensinar que a nossa força vem de Cristo e não de nós mesmos. Segundo, para impedir que nos orgulhemos das nossas boas obras. Terceiro, para preparar Pedro para sua futura missão de apóstolo e aprofundar a sua vocação. E, por fim, para evitar que os outros discípulos sentissem inveja dele, preservando assim a unidade do corpo eclesial. Todos nós precisamos avançar sobre aquilo que nos causa e provoca medo, para confiar cada vez mais na palavra de Cristo. E mais uma vez, São João Crisóstomo oferece uma reflexão admirável. Ele afirma que muitas vezes conseguimos vencer grandes dificuldades, mas sucumbimos diante das pequenas provações. Pedro foi capaz de sair da barca, caminhar sobre as águas. No entanto, bastou olhar para o vento e para as ondas que começa a afundar. Esse mesmo esquema aparece repetidas vezes na Escritura. O profeta Elias derrota os profetas de Baal no Monte Carmelo e leva todo o povo a reconhecer a grandeza de Deus. Porém, logo depois foge com medo de Jezabel e cai numa profunda desolação. Moisés enfrenta o faraó, conduz Israel através do Mar Vermelho, guia pelo deserto, mas quando chega em Meriba, por causa da irritação provocada pelo povo, vacila na confiança com Deus. Também Davi vence a fúria de Saul, unifica Israel, conquista Jerusalém, consolida o reino, mas depois se deixa seduzir pela beleza de Betsabeia. Sansão também realiza grandes feitos extraordinários com a sua força, mas não consegue vencer a sua autoconfiança e nem a sedução de Dalila. Como é verdadeiro esse princípio observado por São João Crisóstomo. Muitas vezes conseguimos dar grandes passos, vencer grandes pecados, mas acabamos caindo em pequenas coisas. Mas, contudo, o Senhor não permite que essas experiências nos vençam, mas nos oferece a possibilidade de uma grande sinceridade e gritar: Senhor, salva-nos. Senhor, salva-me. Quando Jesus estende a mão para Pedro, ele não repreende o vento nem as ondas. Não diz que o problema está na tempestade, mas diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? O problema não é um vento, o problema é a debilidade na fé. Enquanto permanecemos firmes na fé, conseguimos atravessar qualquer tempestade. Talvez o nosso maior desafio seja justamente esse: transformar a fé em algo verdadeiramente performativos. Muitas vezes a nossa fé é somente informativa. Sabemos muitas coisas sobre Deus, mas nem sempre isso que sabemos molda concretamente o nosso modo de viver. Por isso, precisamos viver continuamente cultivando a memória da providência de Deus,
recordar quantas vezes o Senhor já nos sustentou, quantas vezes nos fez atravessar outras tempestades. Pedro precisou sair da barca para caminhar até Cristo. Toda vocação exige essa saída das falsas seguranças para confiar plenamente no Senhor. E é muito bonito perceber que o Evangelho termina dizendo que quando Jesus entra na barca, o vento se acalma. Se Cristo está na nossa barca, há paz, mesmo em meio a provações. Para concluir a nossa reflexão deste domingo, recordo da obra de Homero, a Odisseia, no Cântico 12, aonde Ulisses, que está realizando essa grande travessia de retorno para casa, em um determinado momento ele precisa passar por um lugar aonde houve um feitiço, aonde aqueles que escutavam o cântico das sereias pulavam da embarcação. E Ulisses, para não sucumbir a esta tentação, tampa os ouvidos dos seus companheiros com cera. E Ulisses pede que os seus companheiros o amarrem no mastro da embarcação. Assim, quando escuta o cântico das sereias, ele fica desesperado, implorando para os seus companheiros que o desamarrem. Mas esses, que estão protegidos pela cera, apertam cada vez mais as suas cordas. Essa cena tornou-se um símbolo da luta contra as paixões. Na travessia da vida haverá sempre seduções. Somente quem deixa a razão conduzir a existência, sem se deixar dominar pelas paixões, consegue perseverar. Mas para nós cristãos, essa é uma imagem que podemos aplicar de modo muito mais forte, muito mais profundo. Na barca da igreja existe um mastro, e esse mastro é a cruz de Cristo. Nela, nosso Senhor permanece pregado por amor a nós. E nela nós encontramos firmeza na vida. É nela que nós podemos nos apoiar durante toda a travessia. Meus irmãos, enquanto atravessamos o oceano da nossa história, nos apeguemos ao mastro da cruz. Quem permanece unido à cruz de Cristo atravessa este mundo com coragem, vence as tentações, suporta as provações e chega em segurança à outra margem. Por isso, não tenhamos medo. Fixemos o olhar na cruz de nosso Senhor e Ele nos ajudará a vencer todas as paixões e todas as provações deste mundo. Por isso, irmãos, coragem. Cristo venceu o mundo e com Ele nós também venceremos. Tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.